Atividade 11 desta semana. Radiciação é a operação inversa da potência de 2, ou seja, calcular a raiz de um número é procurar o número elevado a 2, ou ao quadrado, que resulta neste número. Bom, aqui estamos então, né? Então, ou seja, a radiciação ela é o inverso da potenciação. Então, nessa questão aqui, nós temos 7 elevado ao quadrado, não é 7 vezes 7 igual a 49. Nós já estudamos muito isso na potenciação. Ótimo. A radiciação, que seria? Eu achar o contrário. A raiz quadrada de 49. Qual é a raiz quadrada de 49? Um número que multiplicado por ele mesmo resulte em 49. Qual número que multiplicado por ele mesmo é igual a 49? Então, 7. Por quê? 7 vezes 7 é igual a 49. Então, é sempre um número que multiplica por ele mesmo, ok? Aqui, por exemplo, na B. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, sempre é o número vezes ele mesmo, tá? Para achar a raiz quadrada é sempre o número vezes ele mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. Aqui. Bom, o que é essa questão da raiz quadrada, gente? É o achar o lado de um quadrado. Quando eu penso na potência elevada ao quadrado, na verdade, a gente tem aqui, ó, a área igual a 169. Eu tenho a área do quadrado que é igual a 169. O que é a área mesmo? É todo esse espaço aqui, ó, pintado aqui de marrom, né? Que ele está ocupando, tudo bem? Nós já vimos bastante isso sobre área, ok? Então, aí eu quero achar o lado do quadrado. O lado é o número que multiplica por ele mesmo. Por que o número que multiplica por ele mesmo? Porque o quadrado, todos os lados são iguais, nós já vimos isto, né? Então, a potência, né, que seria o número elevado ao quadrado, não é lado vezes lado, certo? Que nem aqui, ó, L ao quadrado é igual a 169. Então, eu quero achar o quê? A raiz quadrada de 169. É o número que multiplica por ele mesmo, ou seja, 13 vezes 13 é igual a 169. Então, o lado do quadrado aqui, olha, é igual a 13. Então, aqui, ó, L igual a 13. E aqui, L igual a 13. Quando eu peguei e multipliquei esses dois valores, ó, 13 vezes 13, eu chego a 169. Eu espero que vocês tenham entendido o que é uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada, para eu achar a raiz quadrada, é o número que multiplica por ele mesmo, né? Como aqui no caso, raiz quadrada de 169 igual a 13, ok? Bom, aqui. Elementos da radiciação. Então, quais são os elementos da radiciação? Nós temos o índice, que é o 3 aqui, ó, na chavinha, tá vendo? Nós temos o radical, né, que nessa chave aqui, ó, nós chamamos de radical. E aqui, ó, fora, nós chamamos de índice, no caso aqui foi colocado o quê? Raiz cúbica de 8, né? É a forma como nós lemos. Raiz cúbica de 8. Então, o 3 representa o índice. A chavinha aqui, ó, tá vendo? Nós chamamos de radical, né? O 8 é o radicando, é o que está dentro do radical. E o resultado, né? Então, qual a raiz cúbica de 8, gente? Se a raiz quadrada de um número é ele vezes ele, a raiz cúbica de 8 é o número que eu multiplico 3 vezes por ele. É igual a potência, né? A potência elevada ao cubo. É o mesmo número sendo multiplicado 3 vezes, não é? Aqui é a mesma coisa. Então, é 2. A raiz é igual a 2. Beleza, vamos ver se isso aí tá correto. Lembra aqui, ó, na questão da potência?
Então, aqui, olha, nós temos 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, igual a 8, tá? Então, é por isso que na raiz cúbica de 3 é o número que multiplica 3 vezes por ele, tá? Então, é o 2, ó, a raiz aqui é 2, tudo bem? Tá? Aqui, pessoal, então aqui alguns exemplos aí dos exercícios das questões que estão caindo. Então, aqui, ó, o A, B e C é a questão 1, tá? Então, o que vocês vão fazer lá na questão 1, tá? Dos exercícios dessa semana. Raiz quadrada de 144. Lembrando, raiz quadrada é o número que multiplica por ele mesmo. Então, que número que multiplicado por ele mesmo resulta em 144? 12, né? Por quê? 12 vezes 12, não precisa fazer isso, tá? Podem me dar o resultado direto, tá, gente? Aqui eu tô fazendo só para vocês entenderem. É igual a 144, tá? Então, por isso que a raiz é igual a 12, tudo bem? Raiz quadrada de 36, o número que multiplica por ele mesmo é igual a 6. E agora, raiz quadrada de 0. 0 vezes 0, 0. Então, a raiz quadrada de 0 é 0. E aqui, gente, essa daqui já é a questão, a D e a E é a questão 2, tá? Do que vai ser, você tem que achar o quê? O valor de x. Bom, como é que eu vou achar o valor de x nesse caso, gente? Se eu tô ali, x ao quadrado é igual a 64. Ou seja, o valor de x, no caso aqui, gente, é o quê? É a raiz quadrada de 64. Ou seja, o valor de x é o número que multiplica por ele mesmo. Ou seja, x é igual a 8. Tudo bem? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Ok? Entenderam isso, gente? Ah, professora, mas eu vou precisar fazer essa parte aqui? Não, tá? O que vocês vão precisar fazer? Achar o valor de x nesse caso, porque eu coloquei em alternativa. Inclusive, é só clicar lá, né, no formulário, tá em alternativa essa questão 2, tá? Então, vocês vão clicar na alternativa correta, tudo bem? Então, aqui, ó, x elevado ao quadrado é o número que multiplica por ele mesmo para dar 64. Qual o número que multiplica por ele mesmo para dar 64? 8, tá? Aqui, na E, x ao quadrado é igual a 169. Nós já vimos esse valor, né? Que número que multiplicado por ele mesmo é igual a 69? Então, é 13, tá? Ou seja, o valor de x é igual a 13. Tudo bem? Tranquilo? Bom, na questão 3, o que vai cair, gente? O cálculo, né? E no caso aqui são expressões numéricas com raiz quadrada. Então, o que eu tenho que calcular aqui primeiro? Eu vou ter que calcular aqui primeiro a raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25 mesmo? É o número que multiplica por ela mesma. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. 6 vezes 6, 36. 5 vezes 5, 25. Reparem aqui, tá, gente? Ó, o sinal aqui, ó, é mais. Então, aqui eu vou somar, tá bem? Então, 5 mais 6 é igual a 11. Tranquilo? Tranquilo, né? Aqui a mesma coisa, olha. Eu tenho aqui raiz quadrada de 64 é igual a 8. Raiz quadrada de 1 é igual a 1 mesmo, tá, gente? 1 vezes 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. E aqui agora é menos. Então, é menos que eu vou colocar aqui, ó. 8 menos 1, 7. Tudo bem? Tranquilo? Na H,
O valor aqui, olha, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Reparem que aqui é uma multiplicação. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Simples, né, gente? Bom, então essa parte aí, essa atividade 11, tá bem simplesinha, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Uma boa aula, uma boa atividade, uma boa semana para todos. Tchau, tchau.